A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 3. Neemias capítulo de número 3. Esse livro tão precioso da palavra do Senhor Deus já foi inteiramente exposto aqui em nossa igreja pelo nosso pastor, Reverendo Aldenor. Os irmãos acompanharam as exposições fiéis à palavra de Deus. Mas o Senhor Deus sempre fala pela sua palavra, mesmo em textos que já foram pregados, ainda que muito mais profundamente do que será pregado dessa noite. Essa é a nossa esperança, que o Senhor fale conosco mais uma vez por Neemias, especialmente nesse capítulo 3. Eu farei a leitura do capítulo 3 inteiro, até o versículo 32. É uma narrativa longa, mas ao decorrer da exposição não vou mais repetir a leitura, a não ser pontualmente. Então atente-se bem para essa leitura, e ao longo da exposição vou pontuando algumas questões aqui dessa narrativa para a nossa edificação nessa noite. Neemias capítulo 3, a partir do versículo 1. Assim diz o Senhor Deus: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução, até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Hassenaá edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesazabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, gibeonita, e Jadom, meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto dele Ananias, um dos perfumistas. E restauraram Jerusalém até ao muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf, defronte da sua casa. E ao seu lado reparou Ratus, filho de Asabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. À porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha, até à porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem.
Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou-a Salum, filho de Col-Hozer, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. E ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até ao açude artificial e até à casa dos heróis. Depois dele, repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado, Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele, repararam seus irmãos, Bavai, filho de Renadade, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte defronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois, repararam Benjamim e Assube, defronte da sua casa. Depois deles, reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele, reparou Binui, filho de Enadade, outra porção, desde a casa de Azarias até ao ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele, reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente, e até a torre alta. Depois repararam os tecoítas, outra porção, defronte da torre grande e alta, e até ao muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. E depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele, reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até ao eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Amém. Oremos ao Senhor nosso Deus mais uma vez. Santíssimo Deus, nós adoramos o Teu santo nome nessa noite e Te bendizemos. Senhor Deus, único e verdadeiro, Criador e Redentor, a Ti seja a glória e somente a Ti, Senhor. Nesse momento nós queremos clamar mais uma vez pela Tua ação sobrenatural em nossas vidas, pela Tua palavra. Que o Senhor venha a operar em nossos corações, que a Tua palavra saia como uma flecha no coração de cada um aqui nessa noite, homens, mulheres e crianças, e que nós possamos ser edificados pela Tua palavra. Perdoa, Senhor nosso Deus, nossos pecados e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Se alguém lhe perguntasse a razão de você ser protestante e não um católico romano, o que é que você responderia? Sendo mais específico ainda, se alguém lhe perguntasse a razão de você ser um reformado e não um papista, qual seria a sua resposta a essa pergunta? Como é que você daria a razão da sua fé se alguém lhe indagasse a respeito disso?
Talvez alguns aqui diriam: ora, é muito simples, eu não adoro imagens, eu não me prostro, não me curvo diante de homens. Ou então você poderia responder: eu não faço oração pelos mortos, não ergo a minha voz intercedendo, pedindo, ou melhor dizendo, a intercessão de pessoas que já morreram. Ou então você diria: eu não creio que a Bíblia ensine 7 sacramentos. Nenhuma dessas respostas está errada. Contudo, elas estão incompletas. Nenhuma atinge completamente ao âmago da questão. Nós sabemos que lá no âmago da questão, lá no cerne da questão, está a divergência que existe entre papistas e protestantes quanto à fonte última de autoridade final na igreja. Quem é a fonte? Papistas dirão de maneira peremptória: a fonte ela é dividida, pelo menos são 3 fontes: é a Bíblia, a tradição e o magistério. Mas nós professamos que apenas as Escrituras são a fonte última, autoritativa, inspirada por Deus, que deve reger a igreja, que deve ser a autoridade para decidir toda e qualquer questão. Mas além dessa divergência que é latente, é importantíssima e de fato chega ao âmago da questão, nós temos um outro ponto também importantíssimo de divergência entre os 2 grupos, que normalmente, com muita frequência, ele é esquecido por nós. E se trata da natureza da igreja. Para nós, reformados, nós entendemos e professamos em nossos símbolos de fé que a igreja possui 2 aspectos, 2 naturezas. Você tem a igreja invisível e a igreja visível. Já os papistas, eles confundem as 2 realidades. E por isso, ou melhor, também por isso, muitos erros decorrem dessa falsa interpretação, desse falso entendimento, dessa mistura entre igreja visível e invisível. Sem fazer uma correta distinção entre esses 2 aspectos da igreja, nós incorreremos em graves erros. E é por entender que existe essa dupla realidade na igreja, visível e invisível, que nós reformados acreditamos que a igreja visível, por ainda ter que lidar com o pecado e com os seus efeitos, ela com frequência precisa trabalhar por uma reforma. Ela com frequência precisa lidar com uma volta à pureza bíblica, objetivando o progresso do reino de Deus. Porque esse é o objetivo de toda reforma genuína, é o avanço, o progresso do reino de Deus. E é sobre isso, meus irmãos, que nós falaremos essa noite. O capítulo 3 de Neemias traz justamente essa realidade, a saber, que a igreja deve se dispor à reforma, em favor do avanço do reino. A igreja deve se dispor à reforma, em favor do avanço do reino. Veremos isso em 2 pontos. Primeiro ponto, do versículo 1 ao versículo 15, nós veremos que deve haver desejo pelo trabalho para o avanço do reino. Deve haver desejo pelo trabalho para o avanço do reino, do versículo 1 ao versículo 15. E do versículo 16 até o versículo 32, nós veremos que deve haver integridade no trabalho para o avanço do reino. Volte seus olhos ao versículo de número 1 de Neemias, capítulo 3. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananel.
Qual é o contexto anterior aqui ao capítulo 3? Vamos nos lembrar. O capítulo 1 de Neemias nos narra que, lá no seu início, do versículo 1 ao versículo 3, que Neemias procurou saber informações acerca de Jerusalém. Ele não estava naquele momento em Jerusalém, ele estava ainda lá na terra dos persas. E quando ele busca as informações para saber acerca da sua cidade, da sua terra, lembrem-se que eles tinham passado pelo cativeiro, já tinham passado já alguns anos no cativeiro babilônico. Ele recebe as notícias que nada eram agradáveis. As condições dos judeus ali, diz o versículo 3 de Neemias capítulo 1, eram terríveis, era de grande miséria e desprezo. Além disso, os muros, eles estavam completamente arruinados da cidade de Jerusalém, destruídos, além das suas portas queimadas pelo fogo. Quando Neemias escuta essa realidade de Jerusalém, diz o versículo 4 do capítulo 1, que ele clama a Deus, ele lamenta pela situação, ele chora copiosamente, ele passa dias de lamento, chorando, orando e jejuando pelos seus compatriotas, pela sua terra. E já ali, do versículo 5 ao versículo 11 de Neemias, no capítulo 1, nós temos uma oração de Neemias que nos é narrada, uma oração preciosíssima, onde ele adora a Deus, onde ele intercede pelos seus, confessa os seus pecados e faz algumas petições ao Senhor, dentre elas, que o Senhor Deus lembrasse da sua aliança e cumprisse as suas promessas para com o seu povo, restaurando-lhes as bênçãos. Além disso, nós também temos a petição de Neemias quanto a falar com Deus para que ele intervisse no diálogo que ele tivesse com o rei Artaxerxes, que o Senhor fosse ali com ele, naquele diálogo, e ele pudesse operar no coração do rei, como Deus sempre faz. Ele governa o coração dos governantes, e ele conseguisse alcançar mercê da parte do rei. O capítulo 1 termina assim, com a oração de Neemias. O capítulo 2 já narra o que acontece posteriormente a essa oração, de forma mais específica, a conversa dele com o rei Artaxerxes e as consequências desse diálogo. Neemias, ou melhor, o rei percebe que Neemias está triste, e não era por questão de doença, diz o texto. Ele identifica que é uma tristeza que vem do coração. Neemias, você está triste, e a tristeza é algo emocional. Você, nesse caso, você está, a causa dela é por conta de algo emocional. Você está triste com alguma coisa. Percebendo isso e perguntando a Neemias, Neemias responde ao rei e conta qual era o estado da sua terra, dos seus compatriotas. Após relatar ao rei, o rei pergunta a ele o que ele precisaria, ou quanto tempo ele ficaria fora, melhor dizendo, quanto tempo ele ficaria fora para ir a Jerusalém ajudar lá os seus irmãos. Neemias, o texto não diz exatamente quanto tempo ele falou que precisaria ficar fora, fala de uma medida de tempo de maneira mais sem especificar qual é a medida de tempo. E Neemias ainda tem a ousadia, claro, confiando em Deus, de solicitar ao rei algumas ajudas. Dentre elas, ele pede ao rei cartas para, quando chegar à fronteira, ter condições de passar ali e as autoridades não barrarem, isto é, ele ter como comprovar que estava sob a autoridade do rei, o rei estava aprovando aquela viagem dele. E ainda pede material, madeira, para ajudar na reconstrução ali da cidade. E o Senhor assim o faz, usa do rei para esse bom propósito. Na segunda parte do capítulo 2, você pode olhar, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo de número 16, veja aí, vou só comentar aqui, do versículo 11 ao 16, Neemias chega em Jerusalém e diz essa perícope do 11 ao 16, que ele não diz logo no início a razão pela qual ele estava ali, ele não conta logo para os seus irmãos. Ele vai observar com seus próprios olhos a realidade da cidade e começa a passear pela cidade, por alguns pontos ali, observando
qual era realmente o grau de dificuldade, o que ele deveria fazer, como ele começaria aquela obra. No versículo 17, veja, depois de Neemias observar o que ele diz, versículo 17, o capítulo 2. Então lhes disse, ele falando aqui para o povo: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Versículos 1 e 2 aqui, do capítulo 3, nós temos a reforma começando pela devida prioridade. Versículos 1 e 2 do capítulo 3. A reforma começa pela devida prioridade, e veja o que acontece. A palavra que aparece aqui no versículo 1 é que Eliasibe se dispôs, em concordância com o que diz aqui o final do capítulo 2. Quando foi que Eliasibe, o sumo sacerdote, se dispôs? Ele se dispôs após Neemias falar ao povo, se pronunciar ali, e veja, não foi qualquer palavra. Neemias aqui não estava motivando o povo pela sua própria palavra, dando ali ânimo a eles, como se fosse apenas uma injeção partindo de algo meramente humano. Não, Neemias aponta para a palavra de Deus. Ele mostra que Deus estava sendo fiel para com o seu povo, uma vez que usou Neemias para retornar a Jerusalém, e até mesmo já tinha utilizado de reis ímpios como Artaxerxes para contribuir na reforma dos muros, na reforma da cidade. Ou seja, Neemias, ele motiva o povo pela palavra de Deus. É isso que ele faz. Por isso Eliasibe, o sumo sacerdote, e os outros sacerdotes, e todos aqueles que são mencionados no capítulo 3, eles se dispõem a trabalhar. Eles são motivados pela palavra de Deus. Não é um discurso vazio, não é um discurso que parte, como eu disse, meramente de um homem, mas é fincado na palavra de Deus. Essa é a motivação para o povo de Deus trabalhar. Deus disse, Deus falou, Deus está conosco, e se isso é verdade, de fato é, trabalhemos, edifiquemos os muros, nos disponhamos ao seu serviço. A palavra que no original se dispôs é a ideia de se levantar mesmo. Eliasibe, ele se levanta para trabalhar, para reedificar os muros. E não poderia ser um nome melhor para fazer isso ou para iniciar isso. Eliasibe significa Deus restaura. Deus restaura. É este homem que era neto do sumo sacerdote Josué, o sumo sacerdote dos tempos daquele que foi usado por Deus na primeira leva, no primeiro retorno a Jerusalém, Zorobabel. Ele é neto daquele homem, do sumo sacerdote Josué, e aqui ele se dispõe para trabalhar pelo reino de Deus. Nós temos aqui a maior liderança da antiga aliança espiritual, a maior liderança espiritual do povo, dando o exemplo aos demais, se empenhando no trabalho, juntamente com os outros pastores, juntamente com os outros ministros da antiga aliança. Por quê? Porque Deus falou, eles se dispuseram. Em segundo lugar, ainda aqui você vê qual é a primeira porta a ser restaurada. Qual é a primeira porta que eles vão trabalhar para ela ser reedificada, para que ela venha a ser colocada novamente ali? É a porta das ovelhas. Não é à toa isso estar aqui, meus irmãos. Não é por acaso. Foi proposital assim feito, porque a porta das ovelhas era a porta pela qual
passavam os animais que se seguiriam para o templo, para serem sacrificados a Deus, no culto da antiga aliança. A porta das ovelhas era esse local, onde atravessavam os animais para serem sacrificados no culto. Veja, a primeira porta a ser restaurada é a porta que tem ligação direta com a adoração. É a porta que tem ligação direta com o culto. Por quê? Porque a adoração, ela é prioridade na reforma. Se haverá uma reforma, se nós iremos trabalhar para que a reforma aconteça e o reino de Deus avance, a primeira coisa que o povo de Deus se preocupa, no caso aqui Eliasibe e os sacerdotes, é em restaurar aquilo que tem a ver com a adoração. E não só restaurar, mas consagrar a Deus tudo aquilo que tem a ver com a adoração. Além disso, ou melhor, ainda nesse ponto, escute o que John Owen, o príncipe dos puritanos, fala sobre a adoração a Deus, sobre a necessidade de nós nos empenharmos em adoração a Deus. Ele escreve: aquelas pessoas em cuja vida ocorreu uma verdadeira mudança espiritual têm prazer nas atividades de adoração, porque veem que a sua fé, o seu amor e o seu gozo em Deus são estimulados por meio delas. Tais pessoas não realizam meras formalidades. Simplesmente praticar alguma ação na presença de Deus não tem valor em si, como por exemplo Isaías capítulo 1 nos mostra. Tudo que Deus nos manda fazer não é simplesmente para que o façamos, mas porque fazê-lo é um meio de avivar o amor, a confiança, o prazer e o temor a Deus. É isso que a mentalidade espiritual experimenta. Para os que a têm, a adoração é o meio de iniciar maior amor a Deus. Se amamos a Deus, se tememos a Deus, a primeira coisa a ser reformada na igreja, ter a atenção para o progresso no reino de Deus, é a adoração. Em terceiro lugar, tal qual a geração de Neemias, nós temos aqui eles vivendo na seguinte realidade, trabalhando pela restauração de Jerusalém. O versículo 15 desse capítulo 3 chama ali de cidade de Davi. Era a cidade de Davi, era aquela cidade na antiga aliança que Deus tinha prometido a sua presença especial. Ele tinha separado, destinado aquela cidade para o culto, para o seu povo ser congregado ali. É bem verdade, na nova aliança nós não temos mais uma terra específica separada por Deus para isto. Mas o princípio permanece, irmãos. E aquela Jerusalém, ela apontava para a nova Jerusalém. E aí eu digo, tal qual aqueles nossos irmãos da antiga aliança estavam trabalhando ali na reedificação de Jerusalém, nós devemos trabalhar na espera da nova Jerusalém. Devemos trabalhar no avanço do reino de Deus, para que, aguardando com grande expectativa a nova Jerusalém que virá dos céus. E a cada domingo, especialmente a cada domingo, a cada pregação no culto solene, nós temos sido animados e motivados para nós nos dispormos a continuar essa jornada, a continuar perseguindo essa nova Jerusalém. Assim como Neemias falou para o povo a palavra de Deus, e o povo se dispôs, assim nós devemos fazer a cada sermão nos cultos solenes, matutino e vespertino. Deus fala com o seu povo para que o seu povo seja disposto ainda mais a continuar trabalhando pela reforma, para o avanço do seu reino, priorizando a adoração. E eu pergunto a você nessa noite:
Como anda a sua disposição para trabalhar pelo reino de Deus? Como anda a sua motivação em trabalhar pela reforma? Em trabalhar para que o reino de Deus continue progredindo, avançando? Aqueles que congregam nessa igreja têm ouvido vários sermões de assuntos mais variados possíveis, além de sermões que provavelmente você deve escutar de outros homens fiéis lá fora. E quantas vezes Deus tem falado com você quanto ao seu desânimo, quanto à sua falta de disposição de trabalhar pelo reino de Deus? E mais uma vez Deus lhe lembra acerca disso essa noite. Priorize o reino do Senhor Deus e trabalhe para o avanço dele. Em segundo lugar, ainda no primeiro ponto, nós temos do versículo 3 ao versículo 15, a segunda parte do primeiro ponto, que a reforma, ela expressa a natureza corporativa. A reforma expressa a natureza corporativa. Como é que a gente consegue identificar isso no texto? Note a expressão que aparece nessa parte, nessa segunda perícope aqui, do 3 ao 15. Uma expressão que se repetiu várias vezes na minha leitura. De forma mais precisa, 10 vezes. A expressão ao seu lado. Ao seu lado. Ela aparece 10 vezes aqui no texto. Ao seu lado. Eles trabalhavam um ao lado do outro. Um ao lado do outro. Resgatar Jerusalém do opróbrio trata-se de algo que envolve a todos, e trabalhando todos, um ao lado do outro, cada um trabalhando do lado do outro. E quando nós dizemos todos, são todos mesmos. Veja que aparece nesse texto sacerdotes trabalhando, comerciantes, ourives, perfumistas, oficiais civis, famílias, no caso pais e filhos, residentes de fora, residentes de dentro, todos, das mais diferentes classes sociais, dos mais diferentes contextos. Nós temos pessoas se engajando pelo trabalho da reforma, por trabalhar na reforma da reconstrução dos muros, todos. À luz da analogia do corpo, você lembra de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, quando o apóstolo Paulo diz que todos nós somos membros do corpo de Cristo, estamos unidos a Cristo e uns aos outros, e uma vez que isso acontece, todos nós fomos colocados por Deus neste corpo para nós trabalharmos em benefício deste corpo. E Deus tem capacitado a cada um de nós, que somos membros do corpo, para servir a igreja de Cristo. Portanto, é um absurdo alguém afirmar que é membro do corpo de Cristo, mas afirma dizer: eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum talento, Deus não me deu nenhuma capacidade para servir ao corpo de Cristo. Se você tem esse pensamento, você está completamente equivocado, completamente errado. Se você é um membro do corpo, o Espírito Santo de Deus já lhe entregou algum dom para você servir no reino dele. Ele já lhe deu isso. E todos nós que somos parte desse corpo, nós somos importantes. Não tem aqui diferença, por exemplo, quanto à posição social, à posição eclesiástica, sexo, idade, logística, trabalho e renda. Não há ninguém tão bom, forte ou fraco que não possa sujar as mãos. Olha aqui o versículo de número 12. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra parte de Jerusalém, ele e suas filhas, famílias trabalhando na reconstrução, mulheres envolvidas, sujando as suas mãos, trabalhando ali. Não tem desculpa.
Não tem justificativa alguma em dizer: eu sou menos capacitado, eu tenho menos inteligência, eu tenho menos dinheiro, menos recursos, eu não tenho nenhuma formação, eu ainda sou muito jovem, eu já sou muito velho. Não tem desculpa. Se você é membro do corpo de Cristo, Deus lhe chamou para trabalhar no reino dele. E pare de adiar isso. Pare de postergar, dizendo que você vai esperar o melhor momento, o melhor tempo, para poder ali então poder ter mais tempo para se engajar. O dia é hoje, agora. Não espere pelo amanhã, como já diria o poeta, pode ser muito tarde. Nesse caso, falando aqui do trabalho do reino, eu aplico, pode ser muito tarde. O Senhor Deus quer o seu vigor. Toda a capacidade que você tem pode ser mínima aos seus olhos. Deus tem lhe dado capacitação. Se você é membro do corpo, capacitação para você trabalhar no reino dele. Você diz: mas eu sou apenas uma simples dona de casa, eu não tenho nenhuma formação acadêmica, nada muito grandioso. Se você é uma mulher fiel a Deus, piedosa, se você é submissa ao seu marido, cuida bem dos seus filhos, os educa para a glória de Deus, dá bom testemunho entre as demais mulheres da igreja, você já tem trabalhado grandemente para o progresso do reino de Deus. Quantas mulheres do passado foram simples donas de casa e foram mães de muitos pastores, de muitos missionários, de muitos homens que foram influentes em nações, porque elas os educaram para a glória de Deus. E elas mesmas se envolveram no trabalho, porque os educavam, botavam seus joelhos no chão, oravam por isso. O meu trabalho é muito simples, eu sou um vendedor, eu sou alguém que lida, sou um lixeiro. Não interessa o que você faz, se é um trabalho lícito. Foi naquele trabalho que Deus lhe colocou, para lá você trabalhar pelo avanço do reino. Começando pelo seu lar, estendendo até a toda a sociedade. Então pare com as desculpas. Pare com as desculpas. Todos aqui nesse texto, todos estão trabalhando pelo reino de Deus. Outra verdade desse texto que nós temos, meus irmãos, ainda nessa segunda parte do ponto 1, do 3 ao 15, é que não há uma mentalidade de especialização ou dependência desta para impulsionar e realizar a obra do reino. Eu não fiz nenhum curso de teologia, eu não estudei teologia num seminário, eu não tenho nenhum preparo assim acadêmico. Como é que eu posso contribuir para o reino de Deus de uma maneira mais produtiva? Não existe aqui a mentalidade de um profissionalismo. Por favor, não entenda isso como se estivesse dizendo que não existem distinções de posições na igreja. É claro que existem. É claro que aqueles que Deus chama para pregar a palavra publicamente, para serem oficiais da igreja, precisam de um preparo maior, precisam passar por um preparo maior. Mas, no sentido mais abrangente, todos, sem exceção, podem e devem contribuir pela causa do reino, mesmo sem serem profissionais, especialistas de alguma área teológica. Mas uma outra verdade que aparece nesse texto, e ela é lamentável aqui para nós, é que nem todos se engajam. Há uma exceção. Quando eu disse todos, são todos das mais diferentes estirpes, mas nem todos, literalmente nem todos os que estavam ali, todos, numericamente falando, se engajaram. A exceção aqui aparece no versículo 5. Ao lado destes, repararam os tecoítas. Os tecoítas trabalharam. Contudo, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Os nobres de Tecoa, provavelmente aqui alguns governantes de lá, eles se omitiram da sua responsabilidade. O texto não diz exatamente o porquê aqui, talvez por inveja de Neemias, por não aceitar a sua liderança, mas o fato é que eles não
trabalharam pelo avanço do reino. Eles não trabalharam na reconstrução dos muros, no reerguimento ali das portas. Não fizeram isso. E essa realidade que aparece aqui, ela é a mesma de nossos dias. Infelizmente, sempre tem alguém ou algum grupo que não trabalha pelo reino. Dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, acabam sendo omissos em suas responsabilidades. Pior ainda é quando esses que são omissos são aqueles que deveriam ser o exemplo, deveriam conduzir o povo ao trabalho e acabam não trabalhando, se omitindo do seu serviço. Quem é você nesse texto? Com quem você tem se identificado aqui? Qual é a realidade da sua casa? Você está aqui juntamente com Salum, filho de Aloés, que era maioral ali da minha parte de Jerusalém, com as suas filhas. Você se assemelha a esse homem? Que você, sua esposa, seus filhos têm trabalhado pelo reino de Deus? Ou você está mais semelhante, mais parecido com os nobres de Tecoa, que é omisso? Por exemplo, você tem sido omisso com os seus deveres como crente? Não dizima na igreja? Não oferta? Isso é trabalhar pelo reino? E muito. E muito. A obra de Deus, aprove a Ele sustentá-la por meio da sua própria igreja. Nós sustentamos financeiramente a obra de Deus. Deus nos usa para isso, e é um privilégio isso, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, é um dever. Você é um nobre de Tecoa quanto ao dízimo? Ora, talvez você seja ainda mais parecido com os nobres de Tecoa. Talvez você seja alguém que nem mesmo vem ao culto, ou vem muito pouco, sempre apresentando justificativas, sempre apresentando desculpas esfarrapadas para não estar no dia do Senhor, no culto solene, servindo ao seu Deus, e com isso também, de certa forma, contribuindo para o avanço do seu reino. No seu trabalho, a sua vocação ali, no dia a dia, com quem você tem se assemelhado? Mais com a casa de Salum ou com os nobres de Tecoa? Uma outra expressão que aparece aqui também, com frequência, aparece pelo menos 5 vezes, é a seguinte: eles restauraram as portas com seus ferrolhos e trancas. As portas com seus ferrolhos e trancas. Isso descreve, meus irmãos, a restauração completa de um estado calamitoso anterior. Eles tinham sido assolados pela Babilônia anos antes. A destruição foi completa, foi arrasadora, a ponto de não só as muralhas, o muro cair, como também as portas e os ferrolhos serem queimados. Imagine isso naquele contexto do mundo antigo. Os muros, eles serviam de proteção para a cidade. E no caso aqui de Jerusalém, como nós lemos no texto, aquele muro tinha pelo menos 12 portas. 12 portas que davam acesso de entrada e saída à cidade. Era muito importante que o muro fosse reerguido, e não somente reerguido, mas completamente reerguido, com suas portas, ferrolhos e trancas. Em outras palavras, a reforma precisava ser completa, não poderia ser pela metade, não poderia ser até certo ponto. Deveriam reformar tudo, restaurar tudo. Todo aquele estado anterior terrível deveria ser modificado, para que eles pudessem ter novamente uma cidade segura, e assim o reino de Deus continuar avançando
Como é terrível quando nós não trabalhamos no reino do Senhor Deus completamente. Porque aqui entra um outro problema. Há aqueles que se assemelham aos nobres de Tecoa, que são omissos e não fazem nada. Mas há aqueles que até iniciam, que até eles demonstram algum tipo de trabalho. Existe alguma coisa ali vista na vida deles pelo reino de Deus, mas não há constância, não há continuidade, não há perseverança no serviço, não há completude do trabalho. Você conhece alguém assim? Você é assim? Aquele que é conhecido por sempre iniciar as coisas e nunca terminar? Talvez você seja assim na sua vida particular, com relação aos seus cursos que você faz, aos trabalhos que você inicia. Muito pior é se você for assim no reino de Deus. Começa e não termina, começa e não conclui, não há perseverança, não há algo completo, acabado, bem terminado. Lembre-se de como foi que Deus fez todas as coisas. Em 6 dias Deus criou tudo, e Ele finalizou a sua obra no 6º dia. Nada ficou inacabado, nada ficou por fazer, nada ficou para depois. Tudo foi feito em 6 dias e foi feito perfeitamente, de forma completa. O exemplo de Deus na criação deve nos motivar a fazer a obra dele, não relaxadamente, não de maneira inacabada, mas completa e perfeita, na dependência, é claro, da sua graça, da sua bondade. Que Deus nos ajude a fazer isso. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós venhamos a nos empenhar, não apenas a iniciar o trabalho na obra, no reino de Deus, cuidando de nossas esposas, servindo cuidando dos nossos filhos, protegendo-os, servindo na igreja, sendo bons funcionários, bons patrões, e fazendo isso de maneira completa. Mas em segundo lugar, além de nós vermos aqui que o trabalho, que deve haver desejo, pelo trabalho para o avanço do reino, do versículo 1 ao versículo 15, nós vemos do versículo 1, do versículo 16 ao versículo 32, que também deve haver integridade no trabalho para o avanço do reino, do 16 ao 32. Quando eu falo aqui integridade, eu estou falando de algo que é todas as partes trabalhando juntas. A gente já acabou de mencionar isso, só que agora esses versículos vão de maneira mais específica separar os grupos, lidar com cada um dos grupos que aparecem aqui. O primeiro grupo são os oficiais do magistrado civil, ou seja, nós temos aqui a reforma continuada pelos oficiais civis, do versículo 16 ao versículo 19. Os oficiais civis trabalham na obra de Deus. Uma expressão que aparece aqui frequentemente é a seguinte: depois dele. Assim como as outras que nós citamos, essa também aparece com frequência, e aparece bastante aqui. Aparecem 16 vezes. Depois dele. Isso traz uma sequência e um senso de completude. Da mesma forma como eu acabei de falar que eles tinham que fazer tudo completamente, as portas, as trancas, essa expressão depois dele também dava essa ideia de algo completo. Nada ficava por fazer, sempre alguém estava trabalhando e completando o trabalho. Além disso, a sequência também implica numa organização. Esse trabalho aqui de restaurar os muros não foi feito a lures, de maneira sem haver um mínimo de organização, um mínimo de cuidado, para que houvesse ali um trabalho bem feito. Neemias não disse, vá lá e faça de qualquer jeito, cada um conforme achar melhor, cada um vai lá e dá a sua opinião, acha que eu vou construir isso aqui. Não, houve uma organização, houve liderança guiando aquela reforma, e cada um se empenhando e sequencialmente, cada um fazendo o seu serviço.
toda reforma tem que haver organização. Experimente na sua casa fazer uma reforma e não existir organização. Não existir alguém que lidere e diga o que tem que ser feito. Não existir alguém que possa lhe dar as instruções e estar observando, inclusive. E aqui de maneira nenhuma eu estou falando contra os pedreiros de forma geral, mas nós sabemos que alguns são bem complicados, bem difíceis. Se você não estiver observando o tempo toda a obra ali, as coisas não vão andar bem, não andarão bem, porque precisa ter organização, precisa ter gente gerindo aquele processo de reforma. Muito mais meus irmãos, com relação à reforma espiritual. Deve existir organização e algo sequencial, uma coisa sendo feita atrás da outra, com muito cuidado, com muito esmero. Mas o ponto principal que eu quero destacar aqui são os oficiais civis, que são vistos aparecendo aqui pelo menos 4 vezes, com a expressão maioral da metade do distrito. Eles eram os governadores. Eles restauraram seções extensas do muro. Imagine, irmãos, oficiais civis, o magistrado civil, trabalhando aqui nos muros, seções extensas, para que ele pudesse ser reerguido. Acerca da responsabilidade do magistrado civil, escute o que é que o teólogo, o pastor presbiteriano James Bannerman fala. Ele diz: o magistrado identifica a igreja visível de Cristo como uma instituição indicada por ele para promover os propósitos da graça nesta terra, por meios puramente espirituais e num território inteiramente distinto do território do Estado. Nesse caráter e nesse território separado, indicados por Deus para a igreja e para o Estado, respectivamente, o magistrado civil é capaz de ver o fundamento colocado para a cooperação entre os dois, sem o risco de interferência nem colisão, nos fins comuns que em alguns assuntos visam ou promovem em conjunto. Ele reconhece a mútua adaptação de um ao outro como amigos e aliados. Além disso, no fato de ambos serem ordenanças de Deus, igualmente criadas por Ele e igualmente responsáveis para com Ele, o magistrado civil é capaz de ver que tem obrigações para com a igreja, no sentido de promover cada um os interesses do outro como companheiros de trabalho no mesmo serviço do Senhor. Mas especialmente porque as Escrituras conferem à igreja e ao Estado jurisdição e territórios separados e distintos, o magistrado civil verá que não existe perigo de interferência ou conflito ao entrar numa correta e amigável aliança com a igreja e ao conceder-lhe apoio dentro do seu próprio território. Bannerman aqui expressa aquilo que os nossos símbolos de fé originais expressam e várias outras confissões reformadas falam, catecismos e muitos outros teólogos como Calvino, John Knox e por aí vai. O que a Bíblia diz sobre isso? Que Deus instituiu o magistrado civil para trabalhar pelo avanço do reino dele nessa terra. O magistrado civil, meus irmãos, não é relegado a Satanás. Não existe isso de dizer política é coisa do diabo, entreguemos a ele e deixe que ele cuide da política do magistrado civil. Não. Deus instituiu, Deus o criou e o criou para a sua glória, para promover o seu reino, para que ele pudesse também contribuir na reforma quando necessário. E é o que nós temos aqui acontecendo. Esses oficiais estão trabalhando pelo avanço da reforma, para que uma vez acontecendo, o reino de Deus avance, a glória dele seja proclamada, por meio daqueles meios que ele mesmo instituiu. É do diabo essa conversa de dizer que o magistrado civil não deve ser alvo de nossas orações e empenho para que ele seja também reformado e viva para a glória de Deus. Mas veja que não apenas os oficiais civis estão empenhados.
A reforma continuada também, ela é continuada também pelos oficiais religiosos. Do versículo 20 ao versículo 30, os oficiais religiosos dão continuidade. Como nós vimos já, no versículos 1 e 2, que o sumo sacerdote e os sacerdotes se engajaram. Do versículo 20 ao 30 nós temos uma repetição disso. Os sacerdotes aqui estão engajados nessa reforma, trabalhando pelo avanço do reino. Mas há um ponto aqui que se destaca muito nessa perícope. Veja o versículo 20 do capítulo 3. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. A expressão aqui com grande ardor, trata-se de um zelo intenso, dedicado por Baruque, que provavelmente por causa do zelo de Baruque, isso acabou influenciando outros, como a gente vê no versículo 21. No versículo 21 nós temos Meremote, que já tinha se engajado em trabalhar pela edificação dos muros, edificando uma porção a mais. E no versículo 27, os de Tecoa, aqueles sem ser os nobres, estavam também edificando outras porções a mais. São grupos que estão trabalhando a mais, fazendo mais do que eles já tinham feito, muito provavelmente pela influência aqui de Baruque, pelo zelo de Baruque, pelo ardor com que ele tinha pelo reino de Deus. Isso contribuía para que os outros também se motivassem. Deus utiliza disso também, meus irmãos. Claro, a sua palavra é anunciada, as suas promessas são lembradas e o povo é motivado, mas também observando o exemplo uns dos outros, irmãos que são diligentes, que são ardorosos em trabalhar, isso também motiva aos demais. Assim como pessoas como os nobres de Tecoa podem influenciar negativamente a pessoas dentro da igreja de Deus a não trabalharem, os ardorosos, os extremamente zelosos também contribuem para os outros serem motivados. Mas infelizmente, à semelhança da igreja de Laodiceia, muitos de nós ficaram mornos. Não temos zelo pelas coisas de Deus. Onde você encontra zelo pela honra, pela glória e pela santidade de Deus nos dias atuais? Onde está o zelo pelo avanço do reino de Cristo, que supera todos os obstáculos e persevera até o fim? Onde está o zelo? Os que agem zelosamente como Baruque são taxados pelos piores nomes possíveis: radicais, legalistas, extremados e outros nomes que nós sabemos muito bem. No entanto, é justamente a falta de zelo, de ardor pelo reino, que tem contribuído consideravelmente para a apostasia de muitos. Há uma semana estourou um caso que ficou público, conhecido de todos. Se você não ouviu falar ainda, pode procurar sobre isso na internet, de um indivíduo chamado André Aloísio, que era pastor em nossa denominação e professor do nosso seminário lá em Teresina. E este homem, com quem eu tive aula, com quem eu tive uma disciplina, ele, no último domingo, no último dia do Senhor, apostatou da fé. Ele fez a sua pública profissão de fé na igreja de Roma. Um pastor, ou no caso um ex-pastor presbiteriano, professor de seminário, um dos mais capacitados ex-alunos do seminário, academicamente falando, apostatou da fé, foi para a igreja de Roma. E nesse caso nem se pode dizer que ele voltou para a igreja de Roma, porque ele nunca foi de lá. Ele nasceu num lar evangélico e a vida inteira foi de família protestante, mas apostatou da fé
voltando para a igreja, ou no caso, voltando não, indo para a igreja de Roma. Sabe o que é lamentável? É que a gente escuta uma história dessa e a nossa alma fica arrasada em saber disso, se compadece grandemente, porque é alguém que simplesmente declarou fidelidade ao anticristo, e ainda há aqueles que se aproveitam da situação para atacar os baruques de nossos tempos, para atacar aqueles que são zelosos e ardorosos com o reino de Deus. Lamentavelmente, ainda há quem acuse a esses como culpados do retorno, no caso aqui tem mais abrangente, ele não retornou, mas outras pessoas que têm retornado à igreja de Roma, que têm retornado à Babilônia. Teve um indivíduo, aquele mesmo que não passa de moleque e se faz de pastor numa rede social, no YouTube, que teve a pachorra de falar que isso se dá com aqueles que são fielmente ou são demasiadamente ali ligados aos padrões de Westminster. Aqueles que tentam subscrever tão rigidamente aos padrões de Westminster são os maiores candidatos a voltar para Roma. E aí teve um outro indivíduo lá do Rio Grande do Sul que teve coragem de falar que isso não acontece na Assembleia de Deus. Protestantes lá, ou melhor, católicos lá se tornam protestantes. Só na igreja presbiteriana é que voltam para a igreja católica. Você consegue dimensionar o problema dessas falas? Além, é claro, de perceber aqui uma maldade no coração, uma desonestidade grande com essa fala. Agora veja a ironia. Como é que alguém que afirma subscrever fielmente aos padrões de Westminster poderia dar ouvidos à serpente? Uma vez que os mesmos padrões de Westminster, eles asseveram as seguintes proposições: casar com um papista é julgo desigual, capítulo 24 da Confissão de Fé. Orar aos mortos, pelos mortos, é pecado, capítulo 21 da Confissão de Fé. A igreja de Roma se enquadra naquilo que nós ouvimos na leitura sequenciada do Novo Testamento. Ela é uma sinagoga de Satanás, capítulo 25 da Confissão de Fé. E o mesmo capítulo 25 da Confissão de Fé fala que o Papa é o anticristo. Agora responda você com sinceridade: como é que alguém pode voltar à igreja de Roma por subscrever fielmente a isso? Sabe qual é a resposta? É porque não subscreve fielmente. Esse é o problema. Esse indivíduo nunca creu que o Papa é o anticristo. Nunca creu. Você está falando, Alex, que todos aqueles que não creem que o Papa é o anticristo necessariamente voltam a Roma? Não, porque há pessoas que não creem nisso e não voltam a Roma, graças a Deus. Mas já há uma porta aberta. Se você não chamar o papado pelo que ele é, o anticristo, aquele que se coloca no lugar de Cristo e faz oposição a ele, já há uma porta aberta. O problema é porque não é fiel, irmãos. É porque não há o zelo de Baruque nesses homens, o ardor por defender fielmente o que Deus disse. E aí usam desculpas esfarrapadas como essa para dizer que as pessoas estão voltando à igreja de Roma porque são demasiadamente zelosas por uma doutrina. Que loucura! Que loucura! Emprestam sua boca ao diabo por agirem assim e não sabem de nada. Muitos desses nunca nem leram nossos símbolos de fé para falar tal coisa, mas afirmam. O pior é quando nós temos gente do nosso arraial falando a mesma coisa. Está vendo? Era um pastor de linha hardcore, muito radical, muito fechado com os padrões de Westminster. Deu nisso. Se ele fosse, nunca teria voltado à igreja de Roma. Para voltar, tem que quebrar isso.
têm que deixar de crer nisso. No caso, ir, né? Ele foi. Que o Senhor Deus nos dê Baruch em nossos dias. E eu não falo só com relação aos padrões de Westminster, mas com relação a tudo, a serem homens fiéis, mulheres fiéis, crianças fiéis, que temam a Deus, que trabalhem com grande ardor pelo seu reino. São muitas as razões, irmãos, porque as pessoas têm voltado à igreja de Roma. Não cabe a nós nesse sermão aqui delinear todas elas, pelo menos não nesse sermão ainda. Mas com certeza uma delas não é fidelidade aos padrões de Westminster. Em terceiro lugar, nós temos aqui, irmãos, ainda com relação aos oficiais espirituais do povo aqui, os sacerdotes. Uma outra expressão que aparece também com frequência é de frente à sua casa. Eles reformavam, muitos deles aqui estavam reformando os muros de frente da sua casa. Olha a estratégia de Neemias como um líder sábio, um líder que pensa no bem do povo e principalmente, é claro, no avanço do reino de Deus. Ele coloca as pessoas para trabalharem em uma posição, em um lugar que vai dar ainda maior motivação para eles. Por quê? Porque eles estavam protegendo a própria casa. Se eu estou aqui reconstruindo os muros de Jerusalém, que estão próximos aqui, essa parte está próxima à minha casa, isso é uma motivação maior para mim, porque eu estou protegendo também a minha família, a nação e a minha própria família está sendo protegida por esse trabalho. Um líder que sabe, agindo com a sua cabeça aqui, com a sabedoria que Deus deu. E no sentido de implicação aqui, nós temos isso também sendo visto na igreja de Deus, quando nós trabalhamos pelo reino do Senhor. As nossas casas também estão envolvidas nisso e são alcançadas por esse trabalho. Até porque você deve começar por a sua casa. Não adianta nada alguém ser muito zeloso na obra de Deus, no seu reino, se a sua casa é uma bagunça. Assim como os líderes, os pastores, eles primeiro são cobrados pelo testemunho que eles têm em casa, com a esposa, com os filhos. Nós, como de forma geral, também somos cobrados por Deus. Como é que você pode dizer, como é que você pode querer se empenhar em trabalhar para alguma coisa no reino, se a sua casa meramente está desprotegida? Além disso, quando você trabalha pela sua casa e se envolve também no reino de Deus num sentido mais abrangente, a sua casa também é contemplada. Deixa eu colocar um exemplo prático disso. Se existe uma igreja que tem buscado a pureza, que tem buscado um culto mais bíblico, que tem buscado viver santamente, se tem uma igreja que tem buscado esses princípios, e você está com a sua família congregando nessa igreja, e você trabalha por isso, a sua igreja é beneficiada por isso, a sua família é beneficiada por isso, pelo avanço do reino de Deus como um todo. Agora sim, em último lugar, a reforma é continuada pelos trabalhadores comuns. Trabalhadores comuns, versículos 31 e 32. A expressão que aparece aqui é o ourives e também os mercadores, versículos 31 e 32. Veja, depois dele, reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo, dos mercadores, de fronte da porta da guarda, até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. São trabalhadores comuns se empenhando no serviço. Muitos comerciantes se dispuseram naquele trabalho. Construir não era o seu ofício, mas eles entendiam que deveriam participar. Deixaram seus negócios de lado, a despeito dos eventuais prejuízos, para se dedicarem à obra do Senhor Deus. Eles não pensaram, se eu ficar um dia sem produzir, se eu ficar um dia sem trabalhar no meu comércio, eu vou me prejudicar. Não, a despeito disso, eles trabalharam no reino de Deus. Eu não estou falando que você deve, em toda e qualquer ocasião, deixar o seu trabalho de lado para fazer alguma coisa aqui na igreja, por exemplo. Não é isso. Você, lá no seu trabalho mesmo, você trabalha no progresso do reino de Deus.
Mas há ocasiões em que isso pode ser demandado, onde a gente deve colocar tudo de lado em favor do reino de Deus. O problema é que nós somos muito mais preocupados com os nossos reinos temporais. Esse é o problema. A gente procura trabalhar como? Primeiramente eu penso na minha casa, eu penso nas minhas riquezas. Depois, se sobrar tempo, eu vou pensar aqui no avanço do reino de Deus. Quando deveria ser o contrário. O que eu faço na minha casa e na minha vocação é para o reino de Deus. Concluímos, meus irmãos, dizendo o seguinte: você percebe o quão importante é se dispor para a reforma? E antes mesmo de se dispor para a reforma, você precisa entender o porquê você deve lutar por ela. Você faz parte, se você está em Cristo, da igreja invisível. Mas ao mesmo tempo que você faz parte da igreja invisível, você também faz parte da igreja visível. Você está aqui numa comunidade pactual, visível, onde você tem deveres, responsabilidades para com ela. E esse aspecto da igreja, o aspecto visível, por muitas vezes precisa de reformas, precisa de consertos. Enquanto os papistas asseveram que a igreja deles é perfeita, que é una, que não há problemas ali dentro, ou quando há, sempre inventam alguma desculpa, nós rejeitamos esse entendimento de igreja, que mistura o aspecto visível e invisível, e cremos sim, que a igreja visível passa por muitos problemas muitas vezes e tem que ser reformada. É aqui que entra o lema: igreja reformada sempre se reformando. Não é para se reformar no sentido de abandonar o que já conquistou de bíblico, mas é sempre voltando às escrituras sagradas, quando deixar as escrituras sagradas. Quando a igreja deixa alguma doutrina bíblica, ela deve retornar, deve se reformar nesse sentido, voltar para lá. Mas observe como a narrativa é concluída no versículo 32. A narrativa é concluída fazendo um retorno à porta das ovelhas. É por aqui que a reforma começa, e é aqui que ela termina. O versículo 1 e 2 mostra a porta das ovelhas como a primeira porta a ser restaurada, e o 32 termina com essa porta. E de forma imediata, isso nos faz lembrar de João capítulo 10. Nos faz lembrar que a reforma não pode acontecer sem Cristo, a não ser que tenhamos entrado por essa porta, a não ser que tenhamos atravessado a porta, que é Cristo. Toda luta será em vão. Se você não está em Cristo, não tem reforma, porque não há nem na sua própria vida espiritual, você nem experimentou ainda. Logo, antes de qualquer avanço ou de qualquer batalha pelo avanço do reino de Deus, você precisa se perguntar: já passei pela porta das ovelhas? Eu estou em Cristo? Como é que você quer trabalhar pela reforma da porta, se você nem passou por ela ainda? Toda reforma é feita na dependência da obra de Cristo. Todo avanço do reino é feito com Cristo comandando isso, à frente disso, como capitão, guiando o seu povo. Logo, se você não está em Cristo, você não trabalha pelo avanço do reino, você trabalha contra o reino. Ainda que visivelmente você esteja nele, seja identificado com ele visivelmente, mas internamente, invisivelmente, você não está. Que hoje você venha a pensar nisso, lembrando que a igreja de Deus, ela é convocada pelo Senhor para trabalhar pela reforma, objetivando o progresso do reino. Contudo, isso só ocorre em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a compreendermos isso, ao mesmo tempo que descansamos nessa verdade. Amém. Oremos ao Senhor.
Ó Deus, nós te damos graças pela Tua palavra. Graças a Ti pela vida de Neemias e tantos outros homens do passado que o Senhor levantou, homens, mulheres e crianças que trabalharam, Senhor, na Tua igreja, que contribuíram para o avanço do Teu reino. Ó Deus, como o Senhor foi misericordioso com eles, assim nós te pedimos, ó Deus, que em nossos dias experimentemos também tal trabalho, que venhamos em nossas vidas particulares, em nossas famílias, em nossas vocações, na sociedade como um todo, trabalhar para o progresso do reino de Deus, o reino do Senhor Deus, e que aqueles que estão sendo omissos venham a ser despertados, aqueles que estão trabalhando de maneira, estão até fazendo, mas displicentemente, sem ser algo organizado, sem ser algo que se dedica de fato, que não faz por completo, que eles venham a terminar aquilo que começaram, confiando no Senhor. Ó Deus, que aqueles que se opõem também, os inimigos da reforma, possam ser destruídos por Ti, que a Tua ira caia sobre eles, ó Deus, e que a Tua igreja seja preservada até o final dos séculos, mantida pelo Senhor, confiando unicamente em Cristo Jesus, em que nós estamos. Oramos em nome de Jesus. Amém.